Bom, então antes de eu entrar, tecnicamente falando, né, no que aconteceu com o nosso corpo em 1781, antes eu vou falar, né, sobre como acontece então esse processo, né, de evolução, como que esse processo de evolução da forma do Homo sapiens, como o movimento dos planetas, eles têm uma relação com o que acontece no nosso corpo. E esse é o grande diferencial do desenho humano. Porque é muito importante sempre lembrar, né? Toda vez que vocês têm contato com o desenho humano, que vocês olham o desenho humano de vocês, ou que vocês, né, obtenham a informação sobre uma força vital que vocês tenham no desenho de vocês, da onde está vindo essa força vital? Por que essa força vital tá lá, né, no dia que você nasceu? Por que aquilo está colorido no seu desenho? Porque você tinha uma ativação, então, né, de um planeta naquele dia que você nasceu, que estava ativando, né, aquela porta ou aquele canal, e sempre lembrando que os planetas eles emitem partículas subatômicas chamadas de neutrinos. Então, os planetas emitem massa, né? Essas partículas elas atravessam o nosso corpo e entram no nosso corpo pelos centros e cada planeta, né, cada constelação que o planeta está transitando lá no céu, então cada constelação vai estar ligado a um centro do nosso corpo. E esse centro vai ter ali uma quantidade de portas, né? E à medida que esses planetas então se movimentam, eles vão trazendo também uma mutação no nosso corpo. Então a gente tem, né, a nosso condicionamento, a nossa força vital, que ela é independentemente da nossa genética dos nossos pais, a gente vai nascer com aquela força vital transmitida pelos planetas, né, os nossos dons, nossos talentos, tudo que a gente tem vitalidade para fazer, o que vai trazer a forma do nosso tipo, se você é um projetor, um gerador, um manifestador, não importa seu tipo. E também, né, no condicionamento global, então toda vez que há uma transição da espécie aqui, e isso acontece de acordo com os movimentos dos astros, e principalmente quando um planeta é descoberto, assim como quando Urano foi descoberto, que foi descoberto em 1781. Então, antes de Urano ser descoberto, a gente tinha Saturno como um regente, né, da evolução da forma. Então, nós vivíamos, por exemplo, um ciclo saturniano de 30 anos, até a descoberta de Urano em 1781. Inclusive, foi em 1781 que começou a nascer os tipos não energéticos, porque com essa mutação que o Urano trouxe, né, no nosso corpo, e aí no próximo episódio eu vou mostrar, né, nos centros quais foram ali as transformações que houveram nos centros, porque não foi substituído os centros, só houve uma expansão, né, dos centros que já existiam. Então, até 1781, na descoberta de Urano, a gente vivia um ciclo de 30 anos de Saturno. Tanto que, né, com 15 anos a gente já se tornava adulto, né, com 18 se casava, com 20 já era pai, já construía uma família, com 25 já estava se aposentando e com 30 a gente morria, né, os nossos ancestrais. Eles não viviam muito, a gente não tinha força vital, não havia essa longevidade. E com a descoberta de Urano, de 1781 para cá, então nós passamos a viver a média de vida 84 anos, porque é Urano que traz então, né, esse condicionamento da nossa média de vida para a humanidade. Por isso que a oposição de Urano é um momento muito importante na nossa vida, que acontece entre os 40 e 44 anos. É relativo para cada um, para algumas pessoas acontece com 40, outros 41, enfim, é entre 40 e 44. E por que que
é nesse período, depois dos 40, que então, biologicamente, nós nos tornamos adultos, porque é onde a gente está maduro para começar, então, a alinhar, né, a viver o que a gente vem viver aqui, de verdade. Tanto que a gente orienta, né, quem tem contato com o desenho humano, tem filho pequeno, se identifica, a gente fala, se você puder, né, segurar o teu filho, você puder sustentar o teu filho, você puder contribuir com o teu filho até os 30 anos de idade, sem aquela pressão de tem que estar bem resolvido, tem que ter isso, tem que ter aquilo, sabe? Para a pessoa, correto seria a gente começar, né, a amadurecer, então, depois dos 30 anos do nosso retorno de Saturno. Mas não, a gente vive o condicionamento ainda do 6700 antigo, que é toda a pressão mental, toda movida pelo instinto de sobrevivência. E mais uma vez, essa jornada é o que significa esse condicionamento mental, por que que a mente, da onde vem, né, as nossas decisões e por que é tão importante você encontrar, né, a tua autoridade dentro do seu desenho. Porque com essa mutação que houve em 1781, então, de uma espécie humana que já vinha lá há 7 milhões de anos, né, tendo a mente como autoridade, em que todas as decisões eram tomadas unicamente por estratégia de sobrevivência e reprodução da espécie, a gente agora ter no corpo outros mecanismos para isso, porque antes não existia, a gente não tinha um mecanismo para isso. E hoje a gente tem, porém a gente não usa, porque a gente responde à vida ainda como um primata, né? Só que a gente tem como, né, sair desse condicionamento, como tomar decisões mais alinhadas, né, com o nosso corpo. E tudo isso, né, na verdade acontece porque a gente não recebe, né, esse tipo de educação na escola, né? Isso é novo para a humanidade. O desenho humano ele foi revelado para quem está chegando aqui e tendo contato com o desenho humano, eventualmente direto, né, com essa série. O desenho humano nasceu, né, em 1987, através de uma revelação mística para o Raul Uru, que foi o fundador desse autoconhecimento, e é uma mensagem para a humanidade, realmente dos mundos superiores. O desenho humano ele vem de outras esferas, ele não vem daqui, né? O Ra ele foi ali o eleito, ele escolhido para ser o anunciador desse sistema que vai nos guiar, vai nos orientar, nós aqui presentes, para que nós estejamos preparados, aptos, para a gente também poder guiar os raves, porque essas crianças que vão nascer, né, essa humanidade no futuro vai se sentir muito perdido, porque eles vão ser muito diferentes da gente, eles são o futuro em si. Então, o Ra, ele sempre deixou muito claro, né, que ele não é o criador, né? Ele não ele nem se sente o escolhido, né, em trazer a mensagem do desenho humano, mas sim o responsável, né, por tornar esse conhecimento claro e objetivo de uma forma que seja ensinado e praticado individual, né? Um por um, de forma individual, individualmente, porque cada pessoa é muito única e a gente não vai mais ter nenhuma forma, nenhuma possibilidade de a gente tomar decisões como a gente tomava antes, em grupo, né? De uma forma homogeneizada que funcionava. Então, todas essas decisões mentais, essas estratégias mentais de sobrevivência, né, do Homo sapiens funcionou de forma precisa para nossa sobrevivência, porém para nós já não funciona mais, né? Tem levado a humanidade ao caos, ao sofrimento, né? Aos problemas emocionais, que tudo acontece no plexo emocional. Então, ter essa compreensão, né, da nossa jornada evolutiva e por que
né, o retorno de Urano é tão importante, como esses trânsitos, esses movimentos afetam, né, o nosso corpo, qual que é a relação dos planetas, né, com o processo de evolução da forma. Tudo isso é muito importante para você, né, quando você olhar para o teu desenho, de agora em diante, você vai olhar com uma outra percepção, para você realmente compreender a dimensão e a profundidade que é o descondicionamento celular. O descondicionamento celular ele não é só para você viver melhor, com mais qualidade de vida, para você atrair as coisas que você quer, é para você eliminar a resistência da sua vida, é para você eliminar o medo de sobrevivência e você não ter mais que fazer as coisas, ter que tomar suas decisões pelo instinto de sobrevivência. A gente já está num outro nível, a gente já está num outro momento. Mas na nossa consciência, a gente ainda vive pelo medo. Basicamente, tudo que a gente faz é por medo. Bom, eu espero que vocês estejam curtindo, então, a série O Ser de 900, Quem Somos Nós? E no próximo episódio eu vou entrar com detalhes, né, no que foi a mutação entre esses dois sistemas, do ser de 7 chakras, né, para o ser de 900, e como tudo isso impacta o nosso corpo atualmente.